E louvo a Deus também, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Inclusive, estive com a saúde um pouco debilitada, mas a oração dos santos nos alcançou. O nosso bom Deus tem nos restaurado a saúde. Louvo a Deus, amados irmãos, mas eu quero compartilhar com os santos um texto muito conhecido. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Você aí na sua casa, por gentileza, se assim puder, abra a sua Bíblia, uma exemplar da Bíblia Sagrada, capítulo número 13, Mateus capítulo número 13, o versículo 15, para tratar acerca daquilo que Deus tem colocado em nosso coração, e Deus tem falado conosco em alguns momentos sobre essa passagem muito conhecida. Mas Deus sabe a direção, Deus conhece o teu coração, Deus sabe de todas as coisas. Assim está escrito, Mateus capítulo 13, versículo 15, diz o seguinte: porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se converta e eu o cure. Glória a Deus, aleluia. Eu vou repetir só mais esta vez, versículo 15, que diz assim: porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com o seu ouvido e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o cure. Glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Queridos, a Bíblia é fenomenal. As pessoas tentam pleitear as culturas, os tempos, aqueles que têm se levantado contra a palavra de Deus, que sempre tem caído por terra, aqueles que têm se posicionado com a ideia de distração, claro, sim, que usado pelo inimigo das nossas almas, tem criado várias formas e meios para que a palavra de Deus não ganhe espaço no coração do ser humano. Por isso Jesus, ele faz um sermão, e é o conhecido como o sermão da montanha, o maior sermão que Jesus traz no período em que está discipulando os seus escolhidos, os seus discípulos. A Bíblia vai dizer que Jesus fala das solicitudes de cada um deles a partir do capítulo 5 aqui de São Mateus, e o texto vai, as orientações do mestre vai ao capítulo 25. São 20 capítulos acerca de orientações, parábolas, ilustrações, para que o homem possa compreender o amor de Deus, o poder de Deus na vida do ser humano. Glória a Deus, aleluia. Contudo, o texto em apreço, amados irmãos, nos traz uma emblemática que é necessário que a gente venha se debruçar. Porque Jesus, ele fala de todas as formas acerca do reino. E aqueles que o seguiam apenas com um propósito, claro que não generalizado, porque a gente conhece e compreende aquilo que as Escrituras têm apresentado por meio da inspiração do Espírito Santo. Mas a Bíblia vai dizer que essa multidão procurava Jesus por benefícios próprios, procurava Jesus para ser beneficiado numa cura, numa libertação. Estas pessoas, essa multidão, ela buscava o mestre para ver aquilo que era de ordinário, que chamaria a atenção das pessoas. Ora, Jesus, ele coloca esta aplicação, amado, segundo a parábola do semeador. E quando ele fala acerca da parábola do semeador, meu querido ouvinte, irmão da palavra de Deus, o que nos chama a atenção é como ela se transfigura apenas de uma explanação, de uma explicação, de um exemplo.
e ela parte rapidamente, amados, para aquilo que é natural, que é real, que é vivido, contudo dando um norte, contudo dando um objetivo. E o texto é bem claro acerca desta parábola. E Deus tem nos compungido a tratar com os irmãos acerca desta parábola. Quando Jesus ele começa o sermão, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele começa a tratar acerca da parábola do semeador. E ele diz que tendo saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Glória a Deus, aleluia. O texto vai dizer que Jesus ele começa a enfatizar o passo a passo acerca da boa semente. E ele diz que quando semeava uma parte da semente caiu, e quando semeava uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E o texto diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Deus, aleluia. Meu amado e querido irmão, quando Jesus se debruça sobre esta posição, acerca desta conjectura, desta parábola, desta explicação, para que o homem pudesse entender melhor, os seus discípulos de imediato o rodeiam e perguntam: por que nos fala em parábolas? Queridos, quando a gente vai olhar e perceber o modo como que a semente foi caída, e que quando ela caiu, vieram as aves e comeram-na. Isso em um contexto da vida espiritual do cristão, irmãos, isso é muito sério. As pessoas hoje estão de um jeito, amados, que não querem saber mais da palavra de Deus. Não querem mais ouvir a palavra do Senhor. Querem ouvir aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. E se não for de agrado, faz o que muita gente faz. Nemeia a cabeça, sai, tenta arrumar argumentos e subterfúgios, mas Deus nesta manhã está falando com você, que a palavra está sendo colocada aí no teu coração, e como o nosso companheiro tem falado, se desligue de tudo, porque Deus tem uma palavra para você. Ele está falando com você neste momento, e não deixe as aves tirar a palavra do seu coração, tirar a sua atenção, tirar a sua compreensão. A Bíblia vai dizer que quando, glória a Deus, aleluia, o semeador continua a semear, e é a parte mais dura nos dias em que vivemos, que semeia em área ou ambiente que não tem profundidade, que não tem terra. E quando a semente cai, que ela tenta germinar, ela cresce, vai amadurecendo. Logo o sol vem e a seca, porque não tem raiz. E se nós fôssemos fazer uma aplicação acerca daqueles que não têm raiz, irmãos, o evangelho fácil, o modo de viver em Cristo de toda forma, oh glória,
Oh, aleluia! É por isso, amados, que a gente vê as multidões, as avalanches de pessoas com sede de Deus, mas não conhece a Deus, não tem experiências com Deus, não tem profundidade com Ele, não tem raízes. Aleluia! E aí quando o sol bate, irmãos, as lutas, as batalhas da vida vêm, e essa semente, ela é levada, é queimada, ela não tem raiz. Por isso, amados, que a gente vê algumas coisas interessantes nos dias atuais, o modo em que a palavra é pregada, o modo em que a palavra é aplicada. O problema é como a palavra é vivida. A questão é como a palavra cria raiz na nossa vida, no nosso coração. Quando eu e você deixamos Deus falar conosco, quando eu e você decidimos agradar ao Senhor, buscar Ele de todo o nosso coração, deixar Ele penetrar em nossa vida, no nosso ser. Senhor, toma conta do meu ser, guia os meus passos. Glória a Deus. Mas tem pessoas que a palavra vem, é lançada, e muito pouco tempo ela abre mão, abandona, deixa, dá as costas para o mestre. A Bíblia vai dizer que Jesus ainda insiste e fala acerca de um aspecto, um perfil mais doloroso. É quando a palavra é semeada entre os espinhos, que é a parte que mais nos dói, a vontade de crescer na presença de Deus, de servir a Deus. Pessoas que a gente encontra, rapaz, eu gostaria tanto de ser crente, eu gostaria tanto de servir a Deus, eu acho tão bonito. E um dia aceitei, mas não deu. É muito difícil, é muito forte. Os espinhos, oh glória, o sufocam. Os espinhos os machucam. Por isso, do cuidado de Paulo, quando falava acerca do discipulado, cuidar com leite materno, orientar, tratar, carregar, é como uma criança. E imagine alguém que aceita Jesus e não tem tempo nem, aleluia, nem para ele mesmo. As arduras, as lutas, as batalhas. Mas eu vim dizer a você nesta manhã que Jesus Cristo está quebrando todos os arguilhões. Jesus está renovando as tuas forças. Jesus está transformando o teu entendimento para que você possa adorá-lo em espírito e em verdade. Por mais que você esteja limitado em cima de uma cama, por mais que você esteja limitado em algumas questões da sua vida, eu quero dizer a você nesta manhã: adore e sinta a presença de Deus aí na sua casa, sinta a presença de Deus aí no hospital, sinta a presença de Deus aí onde você está, no presídio. Deus está falando com você nesta manhã. Oh glória! E Jesus traz esta palavra para aquela multidão. A Bíblia vai dizer, queridos, ali no capítulo 15, no versículo 15, que o povo não absorveu, não entendeu, não compreendeu. Jesus explica, ainda fala acerca da profecia, mas tem uma palavra, tem uma opção dentro deste versículo. Se o povo ouvir
Se o povo deixar a palavra de Deus penetrar no seu coração, na sua alma, no seu ser, e se converter, aí Jesus diz, aí eu curarei. O texto vai dizer que os discípulos não entenderam e ficaram ainda desapercebidos acerca dessas questões. E Jesus é mais uma vez perguntado acerca do significado desta palavra. E ele diz, escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Oh, glória! Quantas vezes lhe é entregado um panfleto? Quantas vezes você vê alguém rasgar e jogar a literatura? O inimigo é terrível, irmão. Ele não quer de forma alguma que a palavra de Deus alcance você. Oh, glória! A Bíblia vai dizer, queridos, que Jesus começa a explanar. E aí, por sua vez, o texto explica, queridos, que Jesus ainda diz, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução e a riqueza o sufocam a palavra. E isso aqui é muito sério na vida do cristão. Isso aqui é muito sério na vida do ser humano. E por que eu falo cristão? Porque nós somos ainda somos humanos. Ninguém está livre de nada. Nada. Mas quando você busca a Deus em jejum, em oração, lendo a sua palavra, oh, glória! A Bíblia vai dizer, queridos, que o crente é alimentado. E eu fico a pensar, às vezes eu fico me perguntando, a gente, ser humano, busca alimentação material. Como é que o crente, como é que a pessoa que diz que serve a Deus alimenta o seu espírito? Como é que ele alimenta? Será que ele vive racionado espiritualmente? Será que ele não ora? Será que ele não lê a palavra? Será que ele não jejua? Oh, glória! A Bíblia vai dizer, queridos, que Jesus, ele fala acerca dessas questões. E quando ele diz que acerca da semente que é lançada entre os espinhos, ele diz que quando ela é lançada entre os espinhos, e por conta das coisas deste mundo, das seduções e riquezas que sufoca a palavra, o que é que acontece? Ela fica infrutífera. Ela fica infrutífera, irmãos. E aí que é por isso que você vê muita gente com aquele comportamento sem raiz. A Bíblia diz que Jesus foi quem falou que não pode sair duas fontes, de duas águas, dois tipos de água de uma mesma fonte. Ou sairá doce ou sairá amarga. Mas quando você encontra lugares em que a semente caiu, oh glória, e você vê aquela fonte jorrar coisas, águas amargas, fontes que não olham para o alto, fontes que não olham para o autor e consumador da fé. E é duro quando a gente chega aqui e senta do lado de alguém que ela só conta derrota, né, irmão? Só conta tristeza. Isso é terrível. Ainda bem que o campo científico já está dando
algumas observações sobre essa questão, né? Então nós precisamos fazer como Paulo disse: diga ao fraco, eu sou forte. A Bíblia diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. De Deus, buscando a Ele. Mas Jesus, quando ele faz essa explicação para com os seus discípulos, parece que ninguém entende ainda. E aí é preciso Jesus trazer outra observação acerca do joio e do trigo, que tem a ver tudo com a parábola do semeador. E ele se torna mais claro, mais límpido. E a pergunta que não quer calar é: você é joio ou você é trigo? Jesus, ele coloca aquela multidão justamente em cima de uma situação pela qual ela deve se decidir. E nesta manhã não é diferente. Você precisa se posicionar, você precisa se decidir. Ou você é luz ou você é treva, ou você é joio ou você é trigo. Oh glória! Não se pode servir a dois senhores. Jesus disse: ou desagradará um e agradará o outro, ou vice-versa. Não tem como. E Jesus começa a explicar acerca da parábola do joio e do trigo. E quando Jesus começa a tratar essa questão, e é a parte que nos chama a atenção acerca das parábolas que Jesus traz. Porque as parábolas que Jesus diz, geralmente, ela traz começo, meio e fim, ela traz como que se fosse a história. A parábola das virgens e tantas outras parábolas que nós conhecemos. Mas quando a Bíblia vai dizer acerca da parábola do semeador, que é comparável com a do joio e do trigo, aí a gente vai perceber a seriedade daquilo que Jesus estava pregando. No versículo 36, Jesus começa a explicar acerca do joio e do trigo. E ele diz: e tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Glória a Deus, aleluia. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste século. Oh glória! Oh glória a Deus! E este é o perigo eminente, amigo. Para onde você vai? Para onde você está indo? A Bíblia é resposta para todas as perguntas. Principalmente quando o ser humano, no seu ser, no seu íntimo, no seu intelecto, ele vai dizer de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Você queira colocar o que você quiser como desculpa. Ah, quando morrer acaba, foi-se embora, morreu. Não. Não. Não, verdadeiramente não. Jesus, ele se posiciona e fala acerca dizendo que o joio é lançado no fogo. O versículo 41 diz: mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causar escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Oh glória!
Jesus está voltando. Jesus está voltando. Foi notório que nos últimos dias, como a Bíblia diz, acerca dos filhos de Isaque, a linhagem, a descendência, nasceram dois, desde o ventre brigavam. E a Bíblia vai dizer no conceito profético que ali, aqueles dois que brigavam, que em momento algum eles iriam se unir. Aquele que ganhou por nome Israel e o seu irmão. A Bíblia diz que esses dois só terão uma possibilidade de se unir: quando o falso profeta, o anticristo, estes apresentar uma união de paz. E eu tenho certeza que você ouviu aí uma proposta de paz para essas duas descendências por esses dias. Isto é sinal profético. E a igreja pode ser arrebatada agora. Oh, glória! Glória ao Senhor Jesus. Jesus diz acerca ainda do joio e do trigo: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer, meu querido irmão, que nós precisamos estar preparados. Não é se preparando para aquele grande dia. A Bíblia diz que nós precisamos estar prontos. E eu pergunto a você, meu querido amigo e ouvinte da palavra de Deus, que está sendo alcançado por este serviço: você está preparado? A palavra que foi semeada no seu coração, que talvez você aí agora está baixando a cabeça, dizendo que sim, que é verdade, mas não quer aceitar Jesus, por conta das coisas desse mundo, das seduções desse mundo, que sufoca, das preocupações acerca da riqueza. É verdade o que o irmão está falando aí. É verdade, mas você quer a verdade? Você quer aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Você quer garantir? Porque esta é a única forma. Por isso Jesus disse: quem crê. Aleluia. Quem crê em mim, oh glória, eu sou a porta. Aceite a Jesus, meu irmão. Se posicione você, que está afastado do caminho do Senhor Jesus, que você conhece a palavra da verdade. Quantas das vezes você ouviu Deus falar com você e você fica criando critérios? Ah, mas por que isso? Ah, mas por que aquilo? Mas quando o ser humano está em condições, irmãos, difíceis, é só perguntar para quem está acamado, é só perguntar para quem está nos seus últimos dias, que o médico desenganou. Oh glória! A sinceridade do teu coração, a sinceridade do seu coração, faça como diz o salmista: a tua palavra escondi e guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Oh glória! É esta observação que nós precisamos ter constantemente. Eu não posso desanimar o meu Senhor. Eu não posso trazer desgosto ao meu Deus. Eu não posso. E por isso, meu amigo, olhe para o retrovisor da sua vida. Quem era você antes? Onde Deus te trouxe? O que Ele tem feito por você, a sua casa? Aleluia. Não seja uma semente infrutífera no seu lar.
Fale do amor de Deus. Dê o bom testemunho. Mostre que Jesus transforma a vida do ser humano. Oh, glória! E a Bíblia vai dizer, queridos, que Jesus faz essa aplicação para os seus discípulos. E os discípulos passam a entender e a observar. E eu acredito, queridos, que Jesus, quando falar acerca desta revelação, porque isto nada mais é do que uma revelação. Oh Deus, quando ele fala do joio e do trigo, seus discípulos tentam até querer tirar tudo de uma vez. E ele diz: não, deixa crescer. Às vezes você quer mudar a forma como Deus tem permitido as coisas na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, naquilo que Deus tem te confiado. Não se preocupe, não se perturbe. O joio será arrancado no tempo oportuno. O trigo prevalecerá. E o nome do Senhor Jesus será glorificado na sua casa e na sua vida. Mas você não pode deixar a semente secar. Você não pode deixar a semente crescer entre os espinhos. Você não pode deixar a semente cair, meu querido irmão, sem terra. Busque a Deus. Eu, quando aceitei a Jesus em 1997, eu tinha algo comigo. E há um tempo atrás, porque Deus leva a gente a caminhos, a desertos, e Deus me fez lembrar. Quando eu novo crente, eu dizia: Senhor, aumenta a minha fé. Eu dizia: Senhor, me ensina a orar. Oh Deus, oh Deus da glória, que voltemos ao nosso primeiro amor, amor sincero, amor verdadeiro, amor de dedicação, que a gente possa servir a Deus em espírito e em verdade, que a sua graça seja derramada sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos familiares. E eu não posso encerrar esta palavra sem lançar o convite. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus, Ele morreu por mim e por você. Os planos de Deus não podem ser frustrados. A mensagem foi pregada, a palavra foi lançada, a semente foi semeada. Não deixe que o inimigo venha furtar mais uma vez. Não deixe que o inimigo venha tirar mais uma vez. Não apresente a Deus razões infundadas. Porque quando Deus chama, irmão, Ele capacita. Mas nós, seres humanos, temos a mania de criar algumas coisas, dizer: meu Deus, eu não posso por isso, não posso por aquilo. Nesta manhã, o Senhor Jesus está quebrando todas as correntes, tudo que te aprisiona, tudo que te faz voltar para trás, que cai por terra agora na autoridade e poder do nome de Jesus Cristo. Aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em cuja tua presença, Deus da glória, santo e verdadeiro, te louvamos, ó Deus, por este primeiro momento em estar na tua presença, te louvando, te exaltando. Visita, ó Deus, os corações que têm sido alcançados por este trabalho.
Visita, Senhor, todo aquele, Senhor, que tem, Senhor, colocado a mão nesta obra. Ah, Deus, faz florescer e multiplicar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, vai agora, Senhor, adentra nos lares neste momento, ó Deus, que está precisando de uma palavra, que está precisando de um renovo, que está precisando da oportunidade, porque não sabemos o dia nem a hora que o teu Filho virá, Senhor. E por isso, Santo Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo, te louvamos. Repreende toda enfermidade, todo mal, Senhor, contra a vida do teu povo. Deus da glória, santo e verdadeiro, visita os nossos lares, ó Deus da glória. Estende as tuas mãos, fazendo, Senhor, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu louvo a Deus por esta rica oportunidade. E que você, meu amigo, no final deste trabalho, se ainda não aceitou a Jesus, se decida por Ele. Ele tem algo na tua vida e quer fazer algo no seu viver. Deus abençoe em nome de Jesus.